Por gentileza, irmãos, eu peço para que vocês abram a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Esse vai ser o nosso tema principal na mensagem dessa noite. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória a Deus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, por cada pessoa que aqui se encontra, pelo privilégio, Senhor, de desfrutarmos da sua abundante graça sobre nós, de termos, Senhor, liberdade para compartilhar a Tua palavra, que salva, que cura e que liberta. Obrigado, Senhor, pelas canções que Te entoamos, e que agora, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, como terra boa, para esse momento tão sublime, tão nobre, em que ouviremos a Tua voz por meio da Tua palavra, da pregação da Tua palavra. Que homem natural, Senhor, saia nesse instante e que Teu Espírito Santo assuma totalmente o controle. Que nenhum de nós, Senhor, saia daqui como chegou, mas que saiamos transformados, mas conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele, Senhor, que oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem levando vocês a pensarem no seguinte: quem em sã consciência poderia trocar algo melhor por algo inferior ou pior? Quem, em juízo perfeito, faria esse tipo de troca? Por exemplo, os meios de comunicação. Por volta do ano 776 a.C., os egípcios, eles já se comunicavam por meio de cartas. Agora acreditem, quem transportava as cartas era pombo-correio. Agora, hoje, nós temos os nossos celulares, ou melhor, os smartphones. Isso aqui tem telefone, tem computador, tem câmera fotográfica, tem câmera de vídeo, e vou dizer para vocês que muitas pessoas até se esquecem que com isso aqui a gente consegue telefonar, a gente consegue ligar. De tanta tecnologia que tem isso aqui. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você trocaria o seu smartphone por um pombo-correio, se você precisasse se comunicar? Impossível. Impossível. Com o smartphone eu consigo falar com uma outra pessoa do outro lado do planeta. E eu consigo fazer uma chamada em vídeo. Mesmo que eu quisesse, seria impossível. Mas a temática da carta aos Hebreus é exatamente essa. Pessoas
que trocaram algo muito superior por algo inferior. Lá no primeiro século, os judeus que se converteram a Cristo por meio da pregação de Jesus, imaginem, Jesus havia sido morto, ele havia ressuscitado, e muitos daqueles judeus daquela época ouviram a pregação de Jesus. E muitos depois, no primeiro século, ouviram as pregações dos discípulos. E muitos reconheceram que Jesus era o Messias de Israel. O problema é que muitos daqueles judeus, eles estavam deixando a Cristo. Isso porque eles estavam sofrendo. Naquele primeiro século, eles sofreram uma tremenda ou uma terrível, uma severa perseguição. Eles estavam retornando ao judaísmo, aquelas antigas práticas religiosas que eles seguiam antes de Jesus. Não que fossem piores, porque elas, na verdade, eles seguiam os profetas que eram sombras de Jesus. Mas eram coisas muito inferiores. Mas muitas daquelas pessoas resolveram voltar à velha vida, aos velhos conceitos, às velhas ideias. E é sobre a mensagem desta carta aos Hebreus, de que Jesus é melhor, e que por isso nós não devemos voltar atrás. Pelo contrário, nós devemos seguir à frente, seguir em frente, seguir adiante. É sobre essa mensagem que eu quero ministrar nessa noite para vocês. Em primeiro lugar, uma curiosidade. Embora a carta tenha esse título, aos Hebreus, em nenhum lugar dessa carta o autor cita aos Hebreus. Isso é apenas uma dedução lógica, porque todo o conteúdo da carta é um conteúdo judaico. Essa carta, ela trata de histórias de hebreus, religião de hebreus, heróis hebreus, ou seja, todo o conteúdo dessa carta é judaico. Por isso o título, aos Hebreus. E dentro desse contexto, para melhor entendermos a mensagem desta carta, eu vou rapidamente ilustrar a diferença entre hebreus, israelitas e judeus. Eu quero que vocês acompanhem aí no próximo slide, no 3, esse diagrama. Que ele é muito interessante. Para quem gosta de matemática como eu, esse diagrama chama-se diagrama de Venn. Ele é um dos melhores diagramas que você utiliza para poder representar conjuntos. É isso que eu quero mostrar para vocês, rapidamente. Primeiro os hebreus, olhem aquela faixa dos hebreus. O que são os hebreus? Quem eram os hebreus? Uma ramificação dos descendentes de Sem. E quem era Sem? Sem, se vocês não se lembram, se vocês não conhecem, Sem foi um dos filhos de Noé. Depois do dilúvio, Deus fez um pacto com Noé. E a descendência de um dos seus filhos, Sem, que inclusive intitulou-se povo semita, esses ou essas pessoas eram conhecidas como o povo hebreu, os hebreus. Então, vocês podem ver no gráfico, nesse diagrama, está lá ilustrado alguns hebreus, como por exemplo Ló, Terá, Naor, Esaú, Isaque e Abraão. E aí a gente passa para outra fatia que fala sobre os israelitas. Até Abraão, a gente teve uma história. Abraão é considerado o nosso pai na fé. E Abraão, ele gerou Isaque, que inclusive eu acredito que todos devam conhecer, a história em que Isaque, que Abraão, ele foi sacrificar o Isaque, E Isaque gerou Jacó.
E o povo israelita é exatamente o povo descendente de Jacó. Porque na palavra de Deus diz que o nome de Jacó foi alterado para Israel. É por isso que os israelitas são descendentes de Jacó. Então vocês podem observar aí no gráfico alguns israelitas, como Eleazar, Arão, José, Simeão, Benjamim, Moisés, José, Levi. E agora, os judeus. Nós paramos em Jacó. E Jacó, ele teve 12 filhos. E cada filho recebeu uma tribo, formou uma tribo. E uma dessas tribos foi a tribo de Judá. Vocês podem observar no gráfico aí que Jesus, ele está dentro dessa fatia de judeus, porque Jesus é descendente da tribo de Judá. Eu, inclusive, quando eu estudo isso aqui, eu lembro do presbítero Daniel, daquela canção que a gente cantava, né? Ele é o leão da tribo de Judá, você lembra? Pois é, Jesus é descendente dessa tribo. Então aqui a gente tem uma noção de quando a gente trata dessa carta aos hebreus, a gente está considerando todo esse universo aí. Todos esses aí fazem parte dos hebreus, os israelitas e também os judeus. Agora a gente consegue ter uma noção melhor no desenvolvimento aqui da nossa palavra. Agora, rapidamente, quanto ao autor de Hebreus, nós não sabemos. Existem muitas suposições. Uns acham que foi Paulo, outros acham que foi Barnabé, outros acham que foi Lucas, outros acham que foi Apolo, outros acham que foi Priscila, inclusive, lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos tem lá uma referência, né? Muitos defendem de que Paulo havia pregado para os judeus sobre esse tema e que um dos discípulos, talvez um discípulo da segunda geração, ele tenha transcrito aquela pregação de Paulo, ele tenha sido escritor da carta e não o autor. Tem uma corrente muito forte que defende essa ideia. Mas uma coisa, meus irmãos, eu posso afirmar com certeza com relação a esse autor da carta aos Hebreus. Que esse autor da carta aos Hebreus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso eu não tenho dúvida. Amém? Glória a Deus. Agora, para nós entendermos a razão por que essa carta ela foi escrita, conhecermos o período em que essa carta foi escrita é fundamental, porque isso nos faz entender o porquê que os cristãos daquela época, por que eles estavam deixando o cristianismo e retornando ao judaísmo. O conteúdo dessa carta, ele evidencia duas perseguições severas. Uma perseguição já superada no passado. O autor cita uma perseguição já superada, já passada. E outra perseguição que estava ocorrendo naquele momento. Eu vou pedir para vocês acompanharem no capítulo 10, do versículo 2, a transparência 4, o seguinte texto. Capítulo 10, versículo 32 de Hebreus, que diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Então, nesse momento, o autor de Hebreus ele estava escrevendo e lembrando aqueles judeus cristãos que eles já haviam superado uma certa perseguição. Este versículo e a sequência até o verso 34 nos dá essa ideia desse tipo de perseguição, que foi muito severa, com perda de bens, houve prisões e talvez mortes. E esta perseguição ocorreu no primeiro século,
foi por volta do ano 49 depois de Cristo, lá em Roma, onde o imperador Cláudio, ele expulsa, isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, onde o imperador Cláudio, ele expulsa todos os judeus da cidade de Roma. E exatamente nesse ponto que é interessante, que Paulo, é o momento em que Paulo ele vai para Corinto e encontra um casal, que é Áquila e Priscila. Daí a suposição de que possa ter sido uma outra pessoa, né? E Áquila e Priscila, eles estavam saindo daquela tremenda perseguição. Só que agora vem uma nova perseguição. O autor dos Hebreus, ele escreve exatamente no meu entender, nessa nova perseguição, que nós observamos quando lemos o capítulo 12, versículo 4. Vocês podem acompanhar. A palavra de Deus diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, ele nos dá a entender aqui que talvez ainda não estava havendo mortes por conta daquela perseguição. Só que nós vemos aqui uma grande perseguição que eles estão enfrentando. E essa perseguição, ela ocorreu entre os anos 64 e 68, que é mais ou menos a época que a gente considera que essa carta tinha sido escrita. E essa perseguição, meus irmãos, ela foi sofrida principalmente por um imperador chamado Nero. Muitos aqui talvez conheçam da história, né? A história de Nero. E quem conhece essa história sabe que Nero, ele foi um imperador que nós podemos descrever em 2 palavras. Ele era louco e cruel. Para você ter uma ideia, Nero, ele mandou matar a mãe, o irmão e a esposa. Totalmente desequilibrado. E tudo indica que essa carta ela foi escrita nesse período do imperador Nero, antes da destruição em Jerusalém. Eu comento rapidinho sobre esse trecho que ocorreu no ano 70, um pouquinho depois que foi escrita essa carta. Só recapitulando, só relembrando essa, digamos, destruição que aconteceu no templo, no ano 70, ela foi liderada pelo general Tito Vespasiano. Interessante que Jesus, ele, em determinada ocasião do seu ministério, ele havia predito isso, a destruição do templo. Eu vou até pedir para vocês acompanharem no slide 6. A palavra de Deus em Mateus 24, nos versículos 1 e 2. Quando Jesus predisse o que iria acontecer. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que nada ficará aqui, pedra sobre pedra, até que não seja derribada. Então, Jesus havia previsto toda essa cena, né? Tudo isso que iria acontecer. E agora, voltando um pouquinho, naquele período da segunda perseguição, quando essa carta foi escrita entre 64 e 68, aquele terrível imperador Nero, ele cultivava uma animosidade aos cristãos. Uma das razões, muito provavelmente vocês já tenham visto, né? Muitos já viram isso em filme, que os imperadores romanos, eles gostavam de ser praticamente adorados. A ideia é que qualquer pessoa que chegasse sempre dizia: Ave César. Só que o cristão, ele não respeitava isso. Para o cristão, ele não se submetia a isso. Para o cristão, era Ave Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Uma outra coisa
é que os romanos, eles fortaleciam as suas tradições. Por quê? Para que eles pudessem garantir o controle social. E ser cristão, no discernimento romano, representava uma espécie de ruptura com as tradições judaicas. O judaísmo, ele era considerado uma religião lícita. Os romanos, eles aceitavam o judaísmo. Mas o cristianismo não. Pelo contrário, os romanos, eles entendiam que o cristianismo seria uma ameaça ao Império Romano. E com isso, acirrava-se aquela relação entre romanos e cristãos. E com isso, aquela perseguição terrível, ela ia se desencadeando. Para vocês terem a ideia, os cristãos naquela época, eles passaram a ter os seus bens espoliados, eles eram discriminados, maltratados. Era uma perseguição tão forte, que alguns daqueles judeus que aceitaram a Jesus, de que aceitaram a mensagem do Messias, muitos deles recebidas pelo próprio Jesus, começaram a voltar atrás, devido à perseguição ser tal. Porque, de fato, meu irmão, a perseguição era muito complexa, era uma situação muito complexa. Imagina que você mande seu filho para a escola, e aí o seu filho, quando volta, ele fala: papai, eu estou sofrendo bullying na escola, eles estão me maltratando na escola. Mas por que, meu filho? Porque eu sou cristão. Você sai na rua, deixa o seu carro parado, e quando você volta, o seu carro está depredado. As janelas da sua casa começam a ser quebradas. Você chega na empresa, você recebe uma carta de demissão. Você começa a perder os seus bens. A teologia da prosperidade começa a não funcionar mais na vida. E aí, a pessoa entra em crise. Começa a entrar em desespero. Eu estou perdendo tudo que eu tenho. Os meus filhos estão sofrendo. Eu preciso sair dessa situação. Talvez fosse esse o pensamento daqueles judeus cristãos. E todos esses problemas, irmãos, era simplesmente pelo fato de que eles eram cristãos, de que eles assumiam publicamente de que Jesus era o Messias de Israel. O que aconteceu, acredito, é que alguns daqueles cristãos, eles começaram a fazer uma espécie de introspecção. Eles começaram a pensar o seguinte: bom, eu estou sofrendo muita perseguição, estou sendo muito perseguido. Agora, o Deus do Antigo Testamento, que eu servia antes de Jesus, não é o mesmo Deus do Novo Testamento? Qual seria a resposta? Sim, sim. Uma outra pergunta que eles poderiam fazer: o Deus do Antigo Testamento não é o Pai de Jesus? E a resposta? Sim. Então eu sair daqui, cristianismo, e voltar para cá, para o judaísmo, os meus problemas estão resolvidos. Acabaram os meus problemas. Não é tentador? E alguns começaram, de fato, a voltar. Agora tem um detalhe interessante que um escritor cristão, um pesquisador, ele escreveu, achei muito interessante. É que não bastava simplesmente alguém decidir: bom, é o seguinte, eu não vou mais seguir a Cristo, eu vou voltar para o judaísmo, e como se fosse assim, hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou no mundo, acabou. Não tem que dar satisfação para ninguém. Não era assim, não era assim. Existia um trâmite.
Para o judeu cristão deixar de ser cristão e voltar lá para a sinagoga, para voltar a gozar dos privilégios, começar a voltar a fazer negócio com a irmandade judaica e tal, ele teria que vir a público e dizer: eu não creio que Jesus seja o Messias de Israel. Isso é uma coisa muito forte. Isso é como você negar Jesus publicamente. E eles faziam isso, muitos faziam isso. E voltavam para a comunidade judaica. E olha que triste, irmãos, a coisa não para por aí. Quando eles voltavam, os historiadores dizem isso, que se eles encontrassem algum cristão na rua, se eu estivesse do lado da calçada, eu atravessava a rua. Eles nem cumprimentavam. Eles atravessavam a rua e sem papo. Eles não poderiam mais se associar aos cristãos. Era como se os cristãos, para os judeus, quando a gente vê aquele filme, né, a gente começa a entender isso, como é que os judeus odiavam tanto os cristãos, né? Os judeus pareciam como uma lepra social. Era como um abraço do afogado. Aquele cara que está amassando na correnteza quer te abraçar. Era essa a ideia dos judeus com relação aos cristãos. Mas foi aí que veio a carta aos Hebreus. E o autor da carta aos Hebreus, ele, tão preocupado com essa situação, porque tudo indica que ele era um judeu, né? Tão preocupado com aqueles irmãos que estavam voltando, ele começou a escrever a carta, ele nem se apresentou, é por isso que nós não sabemos o autor. Ele nem fez introdução, ele foi direto ao ponto, mostrando uma série de argumentos, uma série de exposições, sempre que Jesus é melhor. Não volte atrás, porque Jesus é melhor. Siga em frente. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus. Essa é a ideia desse autor. E eu aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês que essa carta é maravilhosa, mas eu vou focar num trecho que eu acho lindo, que é exatamente, não precisa voltar, tá, Paulo? Não precisa voltar? Aliás, eu acho que você já está lá, né? É um trecho que eu acho maravilhoso, que é Hebreus 1, 3. Só que tem uma parte inicial ainda. Eu acho que se o autor escrevesse só isso, já estaria suficiente. E eu, como gosto muito de ciência, eu pesquisei e fiz uma relação entre ao que ocorria naquela época, a inspiração que o autor de Hebreus teve ao escrever esse capítulo 1, versículo 3, e eu fiz uma correlação com a ciência na atualidade. E é isso que eu quero descrever para vocês. Transparência 7. O autor, ele faz uma apresentação de Jesus. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, para qualquer um, quem é Jesus para vocês? O que vocês me responderiam? A gente poderia pegar uma carona lá em Mateus 16, 13, né? Quando Jesus perguntou isso para Pedro, né? Vocês se lembram qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Curto e grosso. Agora o autor aos Hebreus, acompanhe comigo essa dissertação. Ele faz a seguinte apresentação. Inclusive, um outro detalhe que eu não posso esquecer, de que se você analisar as Escrituras não em hebraico, mas nossa, deu um branco agora. Não. Grego. Obrigado. De vez em quando dá uns brancos.
Se você analisar no grego, esse versículo, ele parece um hino. Ele parece que ele foi extraído de um hino. Não sabemos se escrito por esse escritor ou se ele extraiu esse hino de algum texto, né, de alguma pregação, né, de tal forma com que esse versículo foi escrito. A forma poética com que ele foi escrito, tudo indica que ele foi um hino. E ele faz afirmações aqui que são tremendas. Na última parte do versículo 2, vocês podem acompanhar no slide, do capítulo 1, o autor, ele declara Jesus como o autor do universo. Ele diz assim, pelo qual também fez o universo. Quando o autor dos Hebreus escreveu essa carta, na visão daquela época, o universo era relativamente pequeno. Até a descoberta dos telescópios, a gente não podia, eles não poderiam imaginar a grandeza do nosso sistema solar. Por meio de pesquisas científicas, nós sabemos que o Sol, transparência 8, que é a estrela mais próxima da Terra, ela fica distante aproximadamente da Terra 150 milhões de quilômetros. Observem bem, o tempo gasto pelo Sol para chegar até a Terra é cerca de 8 minutos, ele percorre toda essa distância em 8 minutos e 19 segundos. A velocidade desses raios são de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A estrela mais distante da Terra, slide 9, é chamada Ícaros, ou Ícaro. Essa estrela foi descoberta recentemente, em 2018, e ela fica a 9 bilhões de anos-luz da Terra. Para quem não sabe, ano-luz é uma unidade de medida de distância, e um ano-luz corresponde a 9,46 trilhões de quilômetros. Irmãos, a nossa mente humana, ela é incapaz de dimensionar tanta grandeza. Hoje, quando a gente estava orando aqui, o Daniel nos chamou a atenção, falou, irmãos, quando vocês forem cantar, e quando vocês cantarem, que grande é o Senhor, eu pensei nisso aqui. Eu falei agora que os irmãos vão cantar mais forte ainda, pela grandiosidade que tem o nosso Deus. Slide 10. Houve um astrônomo que ele comparou o número de estrelas do universo ao número de estrelas do universo, ao número de grãos de areia de todas, somando todas, não estou dizendo uma, todas as praias do nosso planeta. Sabe quem criou isso, irmãos? Sabe quem foi o agente da criação? Nós vamos ver agora, no próximo slide. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Uma canção, a gente sempre canta essa canção aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus criou tudo isso para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E o autor de Hebreus, ele continua dizendo
que Jesus é o resplendor da glória. O Filho é o resplendor da glória. Resplendor significa brilho. E se vocês analisarem o grego, a gente observa que muitas vezes é feita uma associação entre Deus e o sol, com o brilho do sol. O brilho do sol que chega até a terra. Se nós comparássemos Deus ao sol, esse brilho corresponderia à forma com que Cristo faz com que Deus se torne presente entre nós. Usa-se muito esse termo Shekinah, que significa Deus presente no meio de nós, que faz com que o seu calor, com que a sua luz seja o Emanuel, o Deus conosco. Queridos, não existe outra maneira de nós sabermos como Deus é, ou sabermos quem é Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor. Se quisermos saber quem é o Pai, aliás, eu não vou mostrar isso na transparência, mas eu vou comentar muito rapidamente. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 8, é descrito um episódio muito interessante. Eu olhei para o Filipinho aqui, eu me lembrei agora. Nesse episódio, Filipe, ele chega para Jesus na maior cara de pau. Estou dizendo que você é cara de pau, Filipinho. Mas ele chegou na maior cara de pau e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. A gente vai ficar satisfeito. Eu imagino Jesus olhando para o Filipe, assim como eu estou olhando para o Filipinho. Filipe. Há quanto tempo, Filipe, eu estou com vocês? Há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Todas as teorias de que Jesus Cristo não é Deus, cai por terra. Jesus Cristo é Deus. Quando você vê Jesus, se você quer falar com o Pai, fale por meio de Jesus Cristo. E o autor de Hebreus, ele também, agora, uma última parte com relação a esse versículo, ele diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Somente com a descoberta da composição da matéria, dos átomos, é que nós podemos entender com um pouquinho mais de clareza essa afirmação de Hebreus, quando ele diz que Jesus é o sustentador de todas as coisas. 12. Slide isso. O cientista norte-americano, chamado Leonard Mlodinow, que inclusive ele trabalhou com um famosíssimo cientista chamado Stephen Hawking. Eu acredito que todos aqui, pelo menos o Stephen Hawking, você deve ter visto alguma vez, né? O Leonardo não era tão famoso assim. Mas esse cientista, ele esteve aqui no Brasil, em 2011. Ele nos fez uma visita. E ele fez uma afirmação que eu registrei para vocês. Ele disse assim: Deus é o próprio conjunto de leis que rege a natureza. Essa afirmação, ela meio que abalou a comunidade científica, principalmente aqueles que se consideram ateus. Vindo de um cientista tão famoso, falando sobre Deus. Agora a ideia dele é que se você olha para um prédio como esse, o que faz esse prédio estar de pé? O que nos mantém presos ao chão? Por meio da ciência, hoje nós sabemos que a queda de um objeto na superfície da Terra
ela ocorre devido a uma força da natureza chamada força gravitacional, que é a mesma força que mantém a Terra girando em torno do Sol. É a força que o Sol exerce sobre a Terra, de maneira que ele consegue manter o equilíbrio, ele consegue fazer com que a Terra fique girando em torno do Sol. É a força que mantém esse prédio aqui de pé, é a força que te mantém de pé. O cientista Isaac Newton, ele escreveu isso, ele defendeu essa tese por volta de 1664 e 65. Só que quando o Isaac Newton ele escreveu isso, nós já conhecíamos a carta aos Hebreus. Nós já sabemos de tudo isso. Nós já sabemos quem é que está por trás de sustentar todo o equilíbrio do universo. Sem Jesus, queridos, nós simplesmente desintegraríamos de acordo com a ciência. E o autor de Hebreus, ele conclui essa apresentação que ele fez sobre Jesus, dizendo, agora, próxima transparência, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que Jesus cumpriu o plano da salvação, ele agora está aguardando. Não sei se esse seria o termo apropriado de que ele está aguardando. Mas no momento certo, ele vai vir buscar a sua noiva. Aleluia. Ele está ao lado da majestade. Meu irmão, se a vontade soberana de Deus, se pela vontade soberana de Deus, se você não for recompensado aqui na terra, não tenha dúvida de que você vai ser recompensado na eternidade. Porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E na sequência, o autor aos Hebreus, ele começa a fazer uma série de exposições onde ele apresenta Jesus, como nós intitulamos essa mensagem, de incomparável. Ele mostra que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, entre outros. E todas estas exposições que o autor de Hebreus fez para os judeus cristãos, mostrando que Jesus é melhor, possuem um único objetivo, de sustentar o seguinte argumento: não volte atrás. Não volte para aquilo que você viveu antes. Não desista da sua fé. Mesmo com as perseguições, com todas as dificuldades que vocês estejam enfrentando. No caso dos judeus, o voltar seria voltar para o judaísmo. Mas e no nosso caso? Quando vêm as perseguições, as dificuldades, as tentações, e a gente corre para a carta dos Hebreus e não volte para aquela vida sem sentido, para uma vida sem esperança, da qual outrora muitos de nós nos encontramos ou nos encontrávamos. Por quê? Porque Jesus é tão melhor. Enquanto nessa primeira parte da carta, o autor aos Hebreus, ele procura convencer as pessoas de que Jesus é melhor, entre o capítulo 1 até o capítulo 10, e que eles não, e que nós não devemos voltar atrás. Na segunda parte da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: não adianta você apenas não voltar atrás. Vá adiante. 13,
Transparência 13. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim, acompanhe comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Corramos. Não bastaria somente, irmãos, voltar. Muitas vezes, a gente está na igreja, e aí vem aquele sentimento de um certo desânimo, e aí você se sente sem forças. E aí alguém, quando vem conversar com vocês, ei, irmão, como é que está? Eu estou levando com a barriga. Irmãos, isso não é conceito nem para a nossa vida cotidiana, muito menos para uma vida cristã. Talvez você pense, eu estou na igreja, mas eu estou. Para o mundo eu não volto. Agora na igreja, eu simplesmente estou. Eu falei hoje pela manhã, como você ficar com o carro parado no ponto morto. Você não vai para trás, mas também não vai para frente. E é por isso que o autor aos Hebreus, ele escreve nesse versículo que lemos: prossiga, vá em frente, continue, se livre dos embaraços. Ele está falando para a gente agora. Se livre dos pesos, se livre das coisas que te estão prendendo, dos pecados, das tentações, dos desapontamentos, das tristezas, das frustrações. Se livre de tudo isso, irmão. Levante a cabeça, olhe para frente, avance, corra em direção a Deus. E falando em correr, eu vou concluir essa mensagem. E eu vou concluir com a história de um escocês, Transparência 15, chamado Eric Liddell. Eric Liddell foi um atleta que disputou pelo seu país, a Escócia, os Jogos Olímpicos de 1924. Essa história é muito linda. O Eric Liddell, ele ficou muito conhecido quando foi lançado em 1981 um filme, eu não sei se vocês viram esse filme, um filme chamado Carruagens de Fogo. Não sei se vocês viram esse filme. Ele era um homem de profunda convicção cristã. Ele era presbiteriano, filho de pais presbiterianos. Inclusive, o Eric, ele nasceu na China, quando os seus pais estavam desenvolvendo um trabalho missionário lá na China. Mas depois ele voltou para o seu país. E ele descobriu que ele corria muito bem. E ele começou a competir. E o perfil do Liddell era correr os 100 metros. O Liddell, se a gente fosse comparar hoje, é como se fosse aquele jamaicano Usain Bolt, né? Seria como aquele jamaicano. Ele tinha assim uma explosão tremenda na corrida. Ele começou a ganhar tudo. E ele foi classificado para as Olimpíadas, para correr as Olimpíadas de 1924. E ao mesmo tempo que ele se dedicava à sua atividade como atleta, ele também servia a Deus. Ele tinha uma irmã chamada Jenny, e a irmã dele queria muito que ela viajasse, que ela fosse com ele para a China. Ela queria voltar para a China, queria continuar fazendo missão lá na China. E ela teve uma vez uma discussão séria com ele. Larga isso, vamos para a China. E ele dizia para ela, olha,
esse meu trabalho foi o dom que Deus me deu. E eu quero exercer esse dom no meu trabalho. Eu quero usar o meu trabalho para falar do amor de Deus. E ele foi para aquela Olimpíada. Só que aconteceu uma coisa, assim, muito interessante. O dia da corrida dos 100 metros, que ele era, assim, super favorito, cairia no domingo. E o Eric, ele tinha uma espécie de convicção, não que isso esteja errado, mas ele tinha uma convicção dele, de que ele usava o domingo para consagrar a Deus. E ele simplesmente disse que ele não iria competir, porque o domingo seria o dia que ele ia servir a Deus. E ele não foi. Eu não vou. Eu quero honrar a Deus. E ele chocou o mundo naquela época, especialmente os escoceses. Por quê? Porque ele era um dos favoritos. Ele ia ganhar tranquilamente aquela corrida. E aí que aquilo causou um impacto tão grande, isso vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver isso lá em 1924, que o comitê fez uma reunião e chamou o Eric para conversar. Inclusive isso passa no filme Carruagem de Fogo. E eles fizeram uma proposta para o Eric. Eric, nós queríamos que você corresse os 400 metros. E aí o Eric pensou, bom, mas ele não tinha treinado os 400 metros. E vocês sabem que tem uma diferença muito grande. 100 metros é uma corrida mais curta. 400 metros é a distância, é um diâmetro de um campo de futebol. É muito mais longo, né? Muito mais extenso. E detalhe, nos 400 metros haviam americanos super favoritos. Só que ele aceitou o desafio de correr os 400 metros. E quando ele chegou na pista, lá na corrida, eu preciso me segurar, porque esse filme, se vocês forem assistir esse filme, tem que pegar uma caixinha de lenço, porque ele é muito emocionante. Chegou naquele momento que ele foi, que seria disparada a largada, me aparece a Jane. E a Jane levou um papel, entregou esse papel para o Eric. E o papel estava escrito aquilo que vocês estão vendo ali no slide. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aos que me honram, eu honrarei. O Eric pegou aquele papel, irmãos. Ele não era o favorito. Ele correu. E ele venceu. E ele não só venceu, como ele bateu o recorde mundial. O americano, super favorito, ficou 5 metros atrás dele. Depois ele deu uma entrevista e disse que os primeiros 200 metros ele deu tudo de si. Mas nos últimos 200 foi Deus que o carregou. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele está buscando gente de confiança nele, cujo desejo seja o desejo de honrá-lo. Acima de qualquer coisa nessa vida. Porque Jesus é melhor. Jesus é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens.
melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Eu quero te desafiar a ficar de pé e cantar essa canção com esse ministério maravilhoso de louvor. É um hino muito fácil e a gente vai começar do início. Se você crê que Jesus é melhor e que você hoje estava desanimado, se você decidiu não voltar atrás, e se você tem convicção de que Jesus é melhor na sua vida, sustente essa convicção de nunca mais voltar atrás. Pelo contrário, siga em frente, porque Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Feche seus olhos, querido. Jesus é melhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela carta aos Hebreus, por essa carta que nos exorta e que nos encoraja a não desistir, mas sempre prosseguir. Toma em Tuas mãos, Pai, os Teus filhos e filhas que aqui se encontram nessa noite, que estão nos acompanhando na live pelo YouTube, para que prossigam a carreira que lhes foi proposta. Assim eu te peço, Pai querido, e te agradeço.
Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, todos digam amém, amém. Vocês podem assentar um instante? Nós já vamos encerrar o nosso culto. Eu quero chamar aqui, vou chamar aqui o Mateus. O Mateus está por aí? Vou chamar o Mateus. Vou chamar o Mateus para vir aqui orar. Eu vou pedir para o Mateus orar pelos pedidos, eu não sei se nós temos pedidos de oração na live. Algum irmão deseja receber alguma oração em específico? Pode se manifestar? Algum irmão? O Eliezer, nosso irmão. Todos aqui carecem das orações dos irmãos? Digam amém? Amém. Glória a Deus. O Mateus vai estar orando por esses pedidos de oração. Em seguida, ele vai estar orando, encerrando a nossa reunião. E eu vou impetrar a bênção. Amém? Aleluia. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, para estarmos orando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é melhor. Sim, o Senhor é melhor até que a vida. Essa vida que nós temos, o ar que respiramos, o Senhor é melhor, Pai. Porque de todas as coisas, ó Pai, que nós vemos e conhecemos nessa terra, tudo passará, mas o Senhor e o teu amor por nós dura para sempre. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, nós te exaltamos, ó Pai. Que, ó Deus, possamos daqui para frente viver na prática disso que nós acabamos de cantar, que sim, o Senhor é o melhor que nós temos na vida, e que possamos tratá-lo assim, ó Deus, com essa importância. Nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, nós temos aqui pedidos de oração, ó Pai, irmãos que levantaram as mãos, irmãos que têm pedido, ó Pai, irmãos que porventura não levantaram as mãos, mas têm pedido diante do Senhor, assim como no chat aqui nós recebemos. Deus Santo, seja por cura, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste a cura do Senhor na nossa igreja, Pai. Aleluia. Seja, ó Deus, na vida daqueles que estão enfermos, na vida dos parentes, ó Deus, nossos irmãos que estão aqui. Deus Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que muito em breve possamos, ó Deus, estar, ó Deus, aplaudindo o Teu nome diante de testemunhos de cura, ó Deus, que estaremos recebendo aqui. Aleluia. Sabendo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, toma conta, sabendo que o Senhor, ó Pai, é o Deus da cura, o Deus que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, venha restaurar saúdes essa noite, ó Pai. Venha restaurar, ó Pai, corpos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, o que estava doente, ó Pai, possa ser sarado. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós, ó Deus, proclamamos, ó Deus, essa noite, que o Senhor é o Deus da cura e que no nome de Jesus há cura, Pai. Por isso, em nome de Jesus, venha curar, Pai, venha restaurar, venha libertar cativos do pecado, ó Pai. Venha, ó Deus, sobretudo renovar corações, renovar, ó Deus, a esperança na vida de famílias essa noite, restauração de vidas, restauração de saúde, restauração de famílias, restauração de casamentos, restauração, ó Pai, em todas as áreas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, sabendo, ó Deus, que o Senhor é Deus fiel, é um Aleluia. Deus bondoso, é um Deus que sempre faz muito além do que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é assim, o Senhor é melhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e as bênçãos do Espírito Santo seja com todo o arraial presbiteriano e que seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Que a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a terceira igreja possa dizer amém.
Vão em paz, irmãos, que Deus abençoe.